E aqui no estúdio estão com a gente e vão acompanhar e comentar toda essa cobertura o advogado Daniel Ronde e também Vlaumir Souza, sociólogo e professor do Centro Universitário Barão de Mauá de Ribeirão Preto. Durante a tarde, com medo dessa passeata, vários comerciantes de Ribeirão Preto fecharam as portas e o repórter Rodrigo Ziviani acompanhou tudo. O que restou da Feira do Livro na Praça 15 foi desmontado às pressas. Essas ferragens, né? Tem tudo, né? As madeiras, os pregos que eles estão tirando aí também. Então é meio perigoso, tem que evitar o máximo possível para não ter... É problema, né? No início da tarde, alguns manifestantes já preparavam cartazes e faixas de protesto. O objetivo é, assim como em várias cidades do Brasil, mostrar a insatisfação com o mau uso do dinheiro público, a corrupção e a má qualidade dos serviços. Eu estou achando ótimo. Eu pensei que eu fosse morrer sem ver um movimento desse aqui no Brasil outra vez. A maioria apoia a manifestação, mas os comerciantes estão com medo. Esta loja, por exemplo, colocou uma proteção de alumínio para dar continuidade à reforma e também para se proteger contra um suposto quebra-quebra. Além disso, seguranças foram contratados para passar a noite aqui. Muitos comerciantes baixaram as portas mais cedo. Esta choperia continuou aberta, mas fechou a parte externa. No final da tarde, uma pequena multidão já se formava pacificamente em frente ao Teatro Pedro II. Que esse país tem tudo para ser bom, tem tudo para ter uma condução de primeiro nível. Tem escolas boas, nós precisamos ter escola, posto policial e posto de saúde a cada 10 mil casas. Tem dinheiro para isso. Não é o dinheiro gastar com secretarias, com gente que não sabe fazer nada, colocar no cargo pessoas que não têm condições, que nem está em Ribeirão Preto. A polícia foi orientada a acompanhar o movimento sem interferir, mas vai filmar tudo no caso de precisar localizar os responsáveis por casos isolados de vandalismo. Do mesmo jeito que a gente não quer que eles ajam como bandido, a gente também não pode agir como bandido, a gente tem que ser completamente pacífico e mostrar aqui, ó, o que a gente quer, mudanças, não agressão e não quebra as coisas, porque assim a gente vai ser ouvido. Eu espero que todo mundo tenha essa consciência. Para falar sobre esse protesto em Ribeirão Preto, nós entramos em contato durante toda a tarde com a prefeitura da cidade. A assessoria confirmou que há possibilidade de redução na tarifa do ônibus, mas não falou sobre outras questões. A redução seria feita com isenção do imposto sobre serviço, o ISS, cobrado das empresas do transporte coletivo, Flávio. E a assessoria de imprensa da prefeitura não disse onde está neste momento a prefeita Darcy Vera. Só confirmou que a prefeita está sim em Ribeirão Preto. Aqui no estúdio, nossos convidados vão comentar e analisar esse movimento que mobiliza o país e também a região. A gente conversa agora ao vivo com o advogado Daniel Ronde, também com o sociólogo e professor Vlaumir Souza. Obrigado aos dois pela presença, participação aqui no SP Record. Muito obrigado. Ótima noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado a vocês. Como que vocês analisam esse movimento que, acredito eu, surpreende todo brasileiro? Professor, por favor. É um movimento que, na realidade, está sendo gestado há muito tempo. O movimento do passe livre não é um movimento que ocorre da noite para o dia. Ao mesmo tempo, ele potencializou uma série de problemas. A infração, por exemplo, que é visível no mercado e que é negado na estatística oficial no nível que está no mundo real. A questão da Copa, por exemplo, a classe média opositora do partido dominante da nação vem bombardeando isso há aproximadamente 2 anos. Isso vem sendo potencializado. Nesse momento em que há um aumento da tarifa, precisava-se de um elemento para se poder conclamar as massas para ir à rua. A camada mais intelectualizada já estava percebendo as problemáticas existentes, mas só estava uma questão que pudesse levar a massa às ruas. Na Revolução Francesa foi o pão. Entre nós, a mobilidade de um lugar para o outro que empobrece por demais a população. Por favor, a gente está acompanhando as imagens do início dessa manifestação. Eu gostaria de saber do advogado Daniel Ronde. O senhor esperava essa mobilização toda em Ribeirão Preto? Olha, eu acredito que Ribeirão Preto está muito bem mobilizado, porque realmente a população está indignada com algumas posturas de governo. Lembrar que o administrador público, ele recebe um mandato, ele recebe o voto e ele tem que gerir esse voto como uma participação da população. No Estado Democrático de Direito, o poder deriva do povo, para o povo e pelo povo. E a própria Constituição Federal vai garantir, então, que essas pessoas, que esses sujeitos de direito,
possam ir à rua de forma pacífica, ordeira, mas que ela possa ir à rua manifestar o seu descontentamento. E cabe ao nosso representante, ao representante eleito, né, dar aí as respostas para a população nos seus pleitos. A gente está mostrando a manifestação em Ribeirão, mas a gente teve manifestação em várias cidades da região. Teve Barretos, teve São Carlos hoje, Ituverava, Franca, Araraquara. Qual é o futuro dessa manifestação que teve como gatilho a questão da tarifa do ônibus, mas que ganhou uma amplitude muito maior de insatisfação? Essa insatisfação deve chegar nas urnas, nas próximas eleições, e essa seria a melhor maneira agora de canalizar esse movimento? Eu acho que o professor sintetizou um pouquinho antes do nosso programa começar aqui, dizendo que o momento de ouvir passou. Agora é o momento dos nossos governantes de agir, que vai culminar exatamente no sufrágio, na manifestação pelo voto mais adiante. Eu penso também que a mudança do voto depende de uma mudança de projeto. O PSDB, por exemplo, não tem um projeto popular que atinja essas massas. O PSDB, como foi dito ironicamente, é das massas cheirosas, das classes médias e médias altas. O PT, por um outro lado, é um partido que está historicamente vinculado aos movimentos sociais, mas que está perdendo espaço na questão. Se nós pegarmos nos últimos dias, não é? Ou no último mês, perdeu o apoio de parte do movimento gay com a questão do Feliciano, perdeu o apoio de parte das feministas com a questão da legislação agora sobre o direito do nascituro, perdeu o apoio dos indígenas na questão da não demarcação de terras e, pior, a presidenta chegou a ressuscitar um mecanismo da ditadura militar, ela que foi torturada. Nesse sentido, parecia começar a surgir um fosso no projeto do Partido dos Trabalhadores em relação àqueles que eles disseram que representariam no começo. Isso poderá ser resolvido hoje. Em todo caso, sem um projeto novo, quer do PT, quer do PSDB, poderá simplesmente significar uma movimentação que poderá ser ouvida agora, mas que não poderá se traduzir realmente numa mudança eleitoral. Mesmo porque, se nós pensarmos que hoje o PT e o movimento na capital estão fazendo uma movimentação que possivelmente será de união e pacífica, mostra que esse movimento não quer ir para a direita. Nesse sentido, PSDB, DEM e outros partidos aliados não representariam a população. Nos últimos dias, vários protestos foram realizados em Araraquara pedindo a redução da tarifa e também melhorias no transporte público. Os manifestantes temem também que a companhia que administra o transporte na cidade seja privatizada. E aqui no estúdio nós estamos com o advogado Daniel Ronde e também com o sociólogo e professor Vlaumir Souza para continuar analisando essa situação. Essa redução das tarifas aí já é um reflexo do que está acontecendo, professor? Com certeza é um ganho, não é? Mas é insuficiente. Porque se o governo tivesse atendido logo de imediato a demanda e não dito que era um pequeno movimento, com certeza não teria ganho essas proporções. A população diz que foi tendo um debate maior, que não eram apenas 20 centavos, mas é a questão da transparência pública, é a questão da prestação de contas de como esse dinheiro é utilizado, é a questão de por que a verba destinada à escola não se reflete num prédio adequado. Mesmo quando se pensa, por exemplo, na divisão, não é, do Fundeb, há uma porcentagem que é destinada às escolas. Se você pega o caso de Ribeirão Preto, foi necessário que os alunos ficassem diante da delegacia de ensino, a atual diretoria de ensino, mudou o nome, mas não mudou a função, continua com a mesma função fiscalizadora da ditadura militar. Apenas aí os alunos conseguiram uma reforma do prédio. Isso é incabível, porque isso mostra um descaso com aquele que é o elemento fundamental do Estado, que é seu cidadão. Não há patrimônio maior para o Estado que não seja o seu cidadão. E esse descaso com o cidadão pobre da periferia, que é histórico nesse país, inclusive com uma legislação que pune ele tributariamente, já que, por exemplo, um chocolate que eu compro num bar da esquina, no bairro periférico, paga proporcionalmente o mesmo imposto que eu pago num belo chocolate vendido nas melhores casas da cidade. Isso pune o mais pobre, e isso é inadequado. E isso não está na plataforma de nenhum partido se mover. E são essas questões que estão na rua. Como o Estado pode deixar de criar um estado de mal-estar social e criar um bem-estar social? Falando em ruas, professor, aí a gente vê imagens da passeata em Ribeirão Preto, como a gente mostrou no início do SP Record, começou na esplanada do Teatro Pedro II e depois os manifestantes se dirigiram até a frente da prefeitura. E aí são as imagens na frente da prefeitura e os manifestantes passaram em frente à prefeitura, várias faixas
aí de sindicatos e associações passando em frente à prefeitura. Esse trajeto que já havia sido determinado numa reunião na terça-feira pelos organizadores dessa manifestação. Então você vê aí imagens desse movimento que passou em frente à prefeitura, não é, Flávio? Foi por volta das 7 horas da noite. 7 horas da noite. E por enquanto, de maneira pacífica, sem atos de vandalismo, sem violência. O que a gente viu em algumas capitais acontecendo, né, em algumas outras cidades. Eu gostaria de perguntar então ao advogado Daniel Ronde, em que momento a manifestação é uma atitude prevista em lei do cidadão, mas em que momento ela pode esbarrar na ilegalidade? Somente durante um ato de vandalismo? A Constituição Federal, ela assimila que a manifestação pacífica, ordeira e de forma que a sociedade tenha conhecimento prévio de que ela vai acontecer, ela possa sim ser o exercício da democracia. A partir do momento que uma pessoa faça uma atitude de vandalismo ou comece a incitar a própria destruição de patrimônio público ou até mesmo privado, ela está incorrendo em crime. O que também não pode acontecer, eventualmente, a força pública de segurança prender esse manifestante sobre o argumento de que ele será levado ao distrito para verificação. O que aconteceu em São Paulo? O que aconteceu no início desse movimento. É uma decisão de difícil análise, num momento de fervor. Não, na verdade, essa prisão para averiguação, ela não existe mais com a Constituição Cidadã. Isso existia na época da ditadura. Hoje, uma pessoa só pode ser presa em 2 ocasiões. Ou ela está cometendo um crime em flagrante delito e ela pode ser presa por qualquer pessoa do povo e obrigada a ser presa por um agente público. Por exemplo, jogando uma bomba. Isso, um dano ao patrimônio público, ou está portando uma arma, ou está, de uma forma ou outra, causando um crime em flagrante delito. E no outro caso, que é a outra possibilidade, é de acordo com uma ordem judicial emanada por um juiz de direito. Fora essas 2 previsões legais, ninguém mais pode ser preso para que seja verificado ou averiguado. Agora, doutora, essas imagens aí que a gente está vendo, me chama a atenção que não dá para reparar aí uma força policial ostensiva, ou pelo menos que seja perceptível. Certamente deve haver um policiamento ali em torno, mas chamou a atenção a forma ordeira como os manifestantes se comportaram aqui em Ribeirão Preto. E ali na frente da prefeitura também não deu para perceber policiamento, né? A gente vai daqui a pouco ter uma participação ao vivo do repórter Marcos Felipe, vamos até questioná-lo com relação a isso. Mas a princípio parece que a manifestação ocorre nesse momento, inclusive, em Ribeirão Preto, de uma forma ordeira, né? Não, inclusive porque o próprio policial, ele guardado da sua farda, né, ou mesmo com a farda, ele é um cidadão. Então ele tem total interesse que o poder do povo seja emanado. Então esse policial também, de uma forma pacífica, e policial recebe ordem de comando, então o comando com certeza deu uma ordem para que isso não seja repreendido o manifestante de uma forma ilegal, então com certeza ganha todo mundo. Ganha a polícia, que não vai ter que combater nada, porque aí gera o quê? Se houver o conflito, gera situações de ambos os lados cruéis ou desiguais. E aí é onde há a revolução, que é a diferença da manifestação. E se a gente chegar até o fim dessa manifestação, que pelas informações que nós recebemos, deve estar na altura da Presidente Vargas com a João Fiuza, vai ser um ganho muito grande para Ribeirão. É muito importante, porque isso mostra a legitimidade de um movimento pacífico.